Olá, boa noite. Aqui é a Lúcia Bandeira. Estamos começando mais uma aula ao vivo, como prometido. Todas as terças-feiras nós estamos aqui ao vivo para tirar dúvida, para conversar com vocês e trazer sempre um tema relacionado à nossa saúde e bem-estar, né? Então, hoje que nós vamos conversar sobre nutrição e felicidade. Olá, Ana Maria, de Brasília, boa noite. Ana Maria já é uma companheira de longa jornada com a gente aqui no Sistema Vida Saudável e sempre é muito bom a gente poder contar que o nosso grupo está crescendo, a gente está formando aqui esta comunidade de pessoas preocupadas com o bem-estar e cuidando de outras pessoas, tá? A Ana Maria é um exemplo do que eu estou passando aqui para você hoje. Muitas vezes você chega e você é cuidada e depois você passa a cuidar de outras pessoas baseada na sua experiência, no seu resultado, né? Então, aqui é teoria e prática, tá certo? Então, gente, aguardo que vocês comentem aqui no canal e também não esqueçam que se vocês acharem que esse tema que nós estamos conversando aqui hoje é importante para que você leve para mais pessoas, você não esqueça nunca de curtir, de comentar e compartilhar, tá certo? E assim nós conseguiremos levar essa mensagem para o maior número de pessoas, certo? Então, como eu já falei, nós vamos conversar como que a alimentação saudável pode mudar a nossa vida. Como que uma alimentação saudável pode levar mais saúde ainda para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, tá? Então, a nossa alimentação, ele tem realmente um poder de influenciar no nosso emocional, tá? A primeira vez que eu escutei falar relação entre alimentação e emocional, eu estava no curso de psicologia, isso foi eu lembro o professor de psicofarmacologia, ele falando sobre, antes de falar que alguém está precisando de uma medicação, veja, façam um diagnóstico, que a gente chama uma anamnese completa, e não veja também só o aspecto emocional, veja também o aspecto nutricional. Então, o nome desse professor chama-se Tarcísio Diniz, eu sou muito grata a ele por ele ter despertado naquela aula, na minha mente, a influência da nutrição no nosso estado emocional. E como hoje a gente vive num mundo que a gente quer resultados tudo muito rápido, então muitas vezes a nossa nutrição está deficiente, vai afetar o nosso estado emocional, vai afetar o nosso sono, a gente corre atrás de um remédio para resolver, tá? E aí, e claro que existe depressão que não se resolve sem uma medicação. Eu não estou negando o poder da medicação para resolver um problema emocional, mas eu também, no decorrer de mais de 20 anos, já fez 26 anos que eu trabalho nessa área do bem-estar, e eu tenho visto pessoas que já estavam tomando medicação, mas que quando conseguiu fazer uma nutrição equilibrada, corrigir as deficiências nutricionais, essa pessoa conseguiu também sair da medicação. Então, assim, o que eu estou despertando aqui para cada um que está me ouvindo é procure fazer um diagnóstico completo, procure ver se esse médico ou esse profissional de saúde que está cuidando de você, ele também está cuidando da sua alimentação, está cuidando do seu emocional. Se você não ficar só recorrendo a uma medicação, mas faça uma psicoterapia, aprenda a relaxar, como nós já em algumas lives temos conversado aqui no canal sobre o relaxamento, sobre a meditação, e hoje nós vamos concentrar na relação entre alimentação e você se tornar uma pessoa mais saudável, com maior bem-estar e mais feliz, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero que você perceba é que o seu corpo, ele não age desconectado do seu cérebro, da sua mente. Tanto a mente influencia o corpo, como o corpo influencia a mente. Então, é indivisível. Nós temos uma unidade corpo e mente, tá? Eu nem gosto de falar de corpo e mente. É um ser
completo que precisa de cuidados, tá certo? E aí, normalmente, quando a gente fala que a alimentação está influenciando na felicidade, a maioria dos alimentos que a gente fala assim, esse alimento me deixa mais feliz, diga se não tem a ver com açúcar e com gordura. Quem é aqui que não fica mais feliz quando ganha um chocolate, quando tá mais, eu tô querendo algo que me deixe mais feliz e não vai buscar um doce, um sorvete, né? Então, geralmente a gente já associa muito felicidade com algo que é doce ou que tem gordura. Essa felicidade que esse tipo de alimento proporciona para a gente não é a felicidade que nós vamos conversar agora, o bem-estar que nós vamos conversar agora, tá? Porque essa felicidade, ela é momentânea. Você come aquele doce, aquele sorvete, naquele momento você está feliz, dá um pique de energia, mas ela passa muito rápido, tá certo? O alimento que realmente proporciona, né, um bem-estar, e esse bem-estar é duradouro, ele precisa ser um alimento equilibrado, completo com variedades de nutrientes, tá certo? E aí, por que ele precisa ser um alimento equilibrado? Então, é isso que nós vamos conversar aqui nesses próximos minutos, tá certo? Porque uma alimentação equilibrada, ela tem os vários nutrientes que proporcionam o bom funcionamento hormonal, o bom funcionamento do nosso corpo. E um alimento que ele tem relação direta com a nossa felicidade, tá? É um alimento que vai fazer com que o nosso corpo produza serotonina. Então, anota essa palavra e pesquisa depois. Aqui a gente está só para o despertar, tá? E um alimento que vai fazer o nosso corpo produzir a serotonina, um dos principais alimentos, é o alimento que vem através das proteínas, tá certo? Então, quando a gente fala que um alimento é equilibrado, com certeza esse alimento tem proteína. E a proteína, ela é composta de diversos aminoácidos. E o aminoácido que vai promover no nosso corpo a produção da serotonina, que a serotonina já é considerado como hormônio da felicidade, é o aminoácido chamado triptofano. Lúcia, que tanto nome difícil, não precisa decorar esses nomes difíceis, mas é preciso saber que esse triptofano é um aminoácido que faz parte de uma cadeia, né, que forma proteínas, é uma cadeia de aminoácido que forma a proteína, e se a minha alimentação tiver deficiente de proteínas, de boas proteínas, com certeza eu vou ter um problema nesse neurotransmissor, na produção, ou seja, o meu corpo produzir esse neurotransmissor, que é um neurotransmissor que vai nos trazer bem-estar, e esse bem-estar, ele é duradouro. Tá certo? E existem, gente, vários alimentos que traz para o nosso corpo esse aminoácido que é o triptofano, tá certo? E se a gente deixar o nosso corpo com deficiência desse nutriente, com certeza nós não vamos ter esse hormônio do prazer proporcionando para que a gente tenha esse estado mais fácil de bem-estar, de felicidade, tá? Então, quando eu falo sempre, quando eu estou dando aula, acompanhando um cliente, e eu falo assim, vamos trabalhar no pilar que promova uma nutrição equilibrada para o seu corpo. Não tem como você falar que você faz uma nutrição equilibrada se tiver deficiência de proteína, tá? Então, já anota aí que depois eu vou citar alguns alimentos que é bom que faça parte do seu cotidiano, né, da sua alimentação rotineira, para que você não deixe que falte esse nutriente, tá? Que vai promover a produção da serotonina no seu corpo e que vai fazer com que você se torne essa pessoa com maior bem-estar. Até agora, eu estou falando muito rápido, tá dando para entender? Vocês estão me ouvindo bem? Então, se você quiser colocar aqui no chat para mim, para eu saber se você está me ouvindo bem. Primeiro, alimentação para que seja equilibrada.
Um dos nutrientes que não pode faltar na nossa alimentação é a proteína. Coloca um ok aqui para mim, se você está me ouvindo bem. Certinho? Posso continuar? Se quiserem fazer alguma pergunta, gente, também podem perguntar, tá? Ok? Então, vamos continuar, né? Para a gente passar toda a mensagem que a gente precisa nesse nosso encontro. Então, gente, a produção, tá, da serotonina, ela é feita pelo triptofano, mas também precisa das vitaminas do complexo B. Então, outro nutriente que não pode faltar para que aquela refeição traga uma nutrição equilibrada para o nosso corpo são os alimentos que vêm proporcionar para a gente as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, tá certo? Então, se você tem uma alimentação pobre em vitaminas, você não pode exigir do seu corpo que ele vá produzir a serotonina, tá certo? E já vai ficar com deficiência nesse hormônio da felicidade. Se o nosso tema hoje é relacionar felicidade com nutrição, tá certo? Então, se vocês já quiserem começar aí a anotar alguns alimentos que tanto ajudam na produção do triptofano como da vitamina, né, que são dois elementos essenciais para a produção da serotonina, anotem aí, banana, frango, o peito de peru, mas não é aquele peito de peru comprado embutido, não, tá certo? Então, assim, procure comer tanto o peito de peru como o peito de frango o mais próximo do natural, no sentido de que não tenha sido carne processada, tá certo? Você vai encontrar também na quinoa, no amaranto, no arroz integral, frutas. As frutas e vegetais e folhas verdes também, tá? Como espinafre, agrião, tá? E é muito importante também o consumo de nozes, amêndoas, avelã, castanha de caju, tá? Castanhas de um modo geral, a chia, a linhaça, o girassol. Então, sempre quando a gente orienta, né, para vocês que já estão na maratona, que está comigo, eu que assim, coloque linhaça, coloca chia, come uma castanha, sempre associando uma castanha com uma fruta, já exatamente buscando essa nutrição equilibrada, para que não tenha excesso do consumo do açúcar, né, da fruta ser assimilada muito rapidamente, se transforma muito rapidamente em açúcar, para fazer também essa combinação da vitamina com os aminoácidos essenciais, com o triptofano. Então, sempre assim, quando a gente busca, eu vou buscar um alimento, vou buscar uma refeição para mim, buscar que ela seja mais próximo possível dessa alimentação equilibrada, tá? Outro alimento que também ajuda para que você se sinta mais feliz, no sentido para proporcionar bem-estar do seu corpo, do seu organismo, né? Que é o corpo influenciando nos seus hormônios e nas suas emoções, é o magnésio, tá? E esse magnésio não quer dizer assim, vou sair agora tomando magnésio, não, tá? Existem os alimentos que trazem essa porção de magnésio para o nosso corpo, como nozes, que a gente já falou que também a nozes, tanto ela produz o triptofano, como ela vem junto com o magnésio, o cacau, mas não é comer chocolate com açúcar e gordura, você compra o pó do cacau, tá? E acrescenta esse pó do cacau nas suas receitas, o grão de bico, tá? A soja, mas não é bom que você coma muita soja in natura. É interessante que você busque um alimento que já venha a soja isolada, certo? O agrião, o espinafre. Então, vejam a variedade de alimentos que a gente precisa colocar na nossa refeição quando a gente quer essa alimentação mais equilibrada possível, trazendo esses micronutrientes essenciais para que o nosso corpo produza hormônios que promovem o bem-estar para a nossa vida, né? Para as nossas emoções, para o nosso comportamento,
tá certo? Então, a gente já falou de proteína, a gente já falou das vitaminas e minerais, e um dos minerais é o magnésio, né? E as vitaminas que vêm através das frutas, dos legumes, dos vegetais, certo? E agora, gente, nós vamos falar para vocês a importância do consumo na nossa rotina diária de prebióticos e probióticos. Quando eu falei dos legumes, das verduras, do espinafre e tal, eu já estava falando de prebióticos. Daí a grande dificuldade da gente pegar um alimento e classificar. Ah, isso aqui é bom porque ele vai trazer vitamina para o meu corpo. Ah, isso aqui é bom porque vai trazer um mineral para o meu corpo. Isso aqui é bom porque vai trazer fibra para o meu corpo. Porque um alimento, às vezes, ele é um alimento quase que completo. Olha só, quando a gente fala de nozes, castanhas, a gente está falando de vários componentes nutricionais que nós vamos falar aqui hoje como algo que não pode faltar na nossa alimentação, se a nossa alimentação é equilibrada, tá? Como eu não vou adiantar, né? Mas eu já falei aqui, a proteína, né? Que tem, né? Na nozes, que tem os aminoácidos, que tem nas nozes, que tem na castanha, tá? Que tem fibra também, mas até o final da aula eu falo dos outros nutrientes para que a gente não confunda mais ainda a cabecinha de vocês, né? Com relação a como equilibrar o meu prato, os meus lanches, as minhas receitas, para que meu corpo receba tudo o que ele precisa, para que o meu corpo possa produzir o que ele também precisa para trazer um retorno de bem-estar, né? Então, gente, prebiótico tem a ver, prebiótico com verduras, frutas. Então, quais são os prebióticos que a gente precisa comer? Como você está comendo com frutas, com legumes, com sementes, com cereais integrais, tá? Tá colocando fibra na sua alimentação, você está colocando pré-biótico. Mas o seu corpo também precisa dos probióticos, tá? E o que é probiótico? São os alimentos fermentados. E os alimentos fermentados a gente consegue através do kefir, da kombucha, das azeitonas verdes, de tudo que é fermentado, tá certo? Então, tem picles. Então, procure ver se na sua rotina diária você está consumindo alimentos fermentados. E aí, eu já tem aqui no canal no YouTube aulas só sobre prebióticos e probióticos. Se você fizer uma pesquisa aqui no canal, eu expliquei com bastante detalhe o que o prebiótico e o prebiótico promove para a nossa saúde. Só para dar uma palhinha, que eu não sei se tem gente que está ouvindo essa nossa palestra pela primeira vez e talvez não entenda quanto importante é a nossa alimentação para ser equilibrada, né? Ter esse consumo de prebiótico e probiótico. Por exemplo, você pode falar assim, Lúcia, eu já comprei as castanhas, as nozes, eu estou comendo bastante salada, eu estou buscando a melhor proteína, estou botando peito de frango, peito de peru, tudo que você falou aí eu estou buscando um pouco para ter o magnésio com a vitamina e tal. E por que será que essa sensação de bem-estar ainda não veio, ainda não melhorei meu sono? Porque a alimentação, gente, não é como remédio, tá? Ela leva um tempo para o nosso corpo assimilar, mas muitas vezes a falta do prebiótico e do probiótico não favorece um intestino saudável. E é tanto que a saúde intestinal é um dos pilares que a gente defende no método, tanto que dos alunos que estão com a gente na maratona, como no método 10-10. Por quê? A gente tem colônias de bactérias no nosso corpo inteiro que tanto agem, né, bactérias boas que agem para nosso sistema imunológico, para a nossa defesa do nosso corpo, como a gente tem também bactérias ruins. E se você não colocar equilibradamente os prebióticos e os probióticos na sua
rotina diária, você vai alimentar, infelizmente, muitas vezes, só as bactérias ruins. E a importância das bactérias boas no nosso corpo é porque as bactérias também produzem vitamina, vitamina B, vitamina que vai proporcionar, né, junto com triptofano, que é o aminoácido que vai formar serotonina, tá? Se você tem kefir, kombucha e prebiótico na sua alimentação, você está alimentando essas bactérias boas, tá? E você não está levando o seu intestino para uma disbiose. E muitas vezes você não assimila o que você está comendo porque o seu corpo está em desbiose, está em desequilíbrio. Tanto aquele intestino que é muito solto, como aquele intestino que é muito preso, ou aquele intestino que tem muita azia, mal-estar, tudo que come faz uma má digestão, é um sinal de desbiose. E você, com certeza, não está absorvendo os nutrientes que você está consumindo. Então, não é só eu consumo bons alimentos, mas eu também consumo os prebióticos, probióticos, minha flora intestinal está em equilíbrio, tá no estado de equilíbrio, que é eubiose, e eu não estou promovendo disbiose para o meu corpo. Então, gente, muitas vezes eu falo a mesma coisa e eu volto e eu falo, porque, assim, a alimentação, ele é um mundo, e assim, o intestino tem que estar saudável, o aparelho digestivo todo tem que estar saudável. Então, quando o aluno e o participante da maratona está nesse acompanhamento, ele começa a perceber que ele melhorou o sono, ele melhorou o humor, ele começou a dormir melhor e a ter um sentimento de bem-estar maior quando ele consegue trabalhar dois pilares fundamentais, que um dos pilares é a nutrição equilibrada, que é o que nós estamos falando agora, e o segundo pilar, que é usar da suplementação. E muitas vezes a pessoa fala assim, Lúcia, essa suplementação sai muito caro. Gente, mas tudo que é bom tem seu preço. Comer castanha é caro, comer nozes é caro, comer atum é caro, um bom peixe é caro, mas mais caro é a gente estar com o sistema imunológico muito lá embaixo, qualquer doença que chega derruba a gente perde o que tem mais rico, que a gente tem, que é a nossa saúde. Então, às vezes a pessoa não tem essa alimentação equilibrada, não é nem porque é caro, porque ela não tem tempo de preparar. Hoje eu até achei muito legal um comentário que eu vi, se eu não me engano, foi a Ana Maria falando assim, olha, você está vendo, ter uma alimentação equilibrada também exige tempo. Então, não é só dinheiro, exige tempo para preparação, exige o cuidado na seleção. Então, muitas vezes a gente está numa vida de tanto tarefas a cumprir, que a gente começa a se alimentar só para saciar a fome. E a gente esquece que a alimentação é para saciar a fome celular, que a alimentação é para saciar a célula. E se eu não colocar esse alimento equilibrado e meu intestino não estiver equilibrado, um dos fatores que a gente está falando aqui hoje, que é a alimentação influenciando na felicidade, eu não vou produzir a serotonina. E 90% da serotonina que é produzida no nosso corpo, ela é produzida no intestino, tá? Então, não dá para a gente aprofundar tudo aqui agora. O que eu estou falando para vocês é da nossa prática, é da gente ver resultado nos nossos clientes, nos nossos alunos, nos nossos participantes de maratona, e assim, no nosso próprio resultado, tá? Então, gente, remédio é para remediar. A alimentação é para corrigir. Então, a gente não pode confiar só no remédio. Algumas vezes, claro que a gente tem que recorrer ao remédio, porque nosso corpo está em perigo, mas a gente precisa tirar o corpo do perigo e despertar, estudar e assumir a responsabilidade, que é um dos pilares também que a gente desenvolve aqui no nosso método 10-10, que é o pilar da mentalidade. Porque quando a gente muda a nossa mentalidade, a nossa forma de se relacionar com o alimento, a gente com certeza vai fazer com que as mudanças sejam duradouras. No início ela é dolorosa. Então, muitas vezes eu falo assim para a pessoa assim,
Isso aqui está te dando um prazer imediato. Isso aqui vai te dar um prazer a longo prazo. Então, às vezes a gente recorre mesmo a um prazer imediato. Ah, Lúcia, eu não vou parar de comer meu chocolatezinho com leite e açúcar, porque ele me tira a ansiedade. Eu falo, vai diminuindo e aumentando o pó de cacau nas tuas receitas, porque o pó do cacau produz a serotonina, que é o que tu está indo buscar no prazer imediato aqui em comer esse chocolate. Que depois você vai aos poucos mudando a sua mentalidade, mudando o sabor, e você já nem vai mais aceitar tanto açúcar na sua alimentação. Mas por que você mudou a mentalidade? Então, pega todos esses conceitos de por que eu coloco chia, por que eu uso linhaça, por que eu uso pó do cacau, por que eu faço isso, porque me ajuda a produzir a serotonina, me deixa mais calma, o açúcar vai deixar a gente mais irritada, então não só a gente, mas os nossos filhos, nossos netos, tá certo? Então eu já falei de alguns nutrientes essenciais, né, que são os aminoácidos, que formam as proteínas, falamos do magnésio, da vitamina B, falamos dos prebióticos e probióticos, e agora vamos conversar sobre os carboidratos, tá? Gente, carboidrato também é importante na nossa alimentação, para que a nossa alimentação fique equilibrada, mas não pode ser carboidrato refinado, porque o carboidrato refinado, ele dá um pico de energia muito alto e aumenta muito a insulina. E a insulina inflama o nosso corpo. Se inflama o nosso corpo, com certeza vai inflamar o nosso intestino. A gente precisa do intestino saudável para absorver bem o que a gente está comendo. E se eu coloco açúcar refinado, arroz refinado, pão com trigo refinado, eu vou aumentar o índice de açúcar na minha corrente sanguínea, e o carboidrato, que o meu corpo precisa de carboidrato para energia rápida, para minha mente funcionar bem, ele vem poluído, né, do tal açúcar que não vai fazer bem para o nosso corpo, tá certo? Por isso que, quais são os carboidratos que eu preciso comer? Carboidrato da fruta, carboidrato do legume. Então, quando você está comendo legumes, você também está comendo carboidrato. Quando você está comendo proteína, dependendo da proteína que você está comendo carboidrato, como, por exemplo, a quinoa. A quinoa é uma excelente proteína que também tem carboidrato. Então, não é você ficar só achando que o carboidrato está só no arroz e no pão, tá? O carboidrato também está nos legumes, também está nas frutas, está no amaranto, está na quinoa, e assim, os cereais integrais, de um modo geral, ele também tem carboidrato. E é importante o consumo do carboidrato? Claro que é. Por quê? Porque é o que vai dar energia. Muitas vezes energia até para a gente pensar, né? A gente precisa do carboidrato, dessa energia rápida. E o próximo alimento que não pode faltar para essa alimentação equilibrada, tá? É um alimento que muitas vezes virou vilão, né? Tem muitas pessoas, elas acreditam que a alimentação saudável precisa ser pobre em gordura. E aí é onde a gente peca muito. Pelo contrário, a alimentação saudável, ela necessita de gordura. Mas que gordura é essa? A gordura boa, porque a gordura boa desinflama o nosso corpo. Se faltar energia, se faltar gordura boa no nosso corpo, com certeza vai faltar energia e vai trazer muitos problemas de saúde, gordura no fígado e gordura ruim invadindo o nosso corpo. Então, o amigo do nosso corpo para brigar com a gordura ruim do nosso corpo se chama gordura boa. Então, o que não pode faltar para que eu possa falar que eu tenho uma alimentação equilibrada? O que é essa gordura boa?
o ômega 3. E onde que eu encontro na alimentação o ômega 3? Eu encontro nas sementes, aí ele vem de novo, amêndoas, castanha, chia, onde eu encontro no abacate, no óleo de coco, no azeite extra virgem. Não adianta eu pegar um bom azeite extra virgem e colocar no fogo e fritar com aquele azeite, tá? É o azeite extra virgem frio. No salmão, no atum, tá certo? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu até como atum, eu como semente, mas será que a gente está comendo todos os dias na quantidade certa o abacate, o óleo bom, né, o óleo de coco, assim, na quantidade certa? Então, como que eu resolvo esse problema de eu colocar a quantidade de gordura boa no meu corpo? E aí, gente, eu aconselho que você busque um bom suplemento de ômega 3. Tá? Então, tudo aquilo que você acha que você não está colocando na quantidade correta no seu corpo, tem como você recorrer ao suplemento. Mas muito cuidado, não vai na primeira farmácia e compra aquele mais barato que você encontra, porque às vezes você está botando até um óleo ruim no seu corpo e achando que você está colocando o melhor ômega 3. Então, é aí onde a gente também precisa pedir orientação, estudar um pouco sobre que tipo de ômega 3 eu estou comprando como suplementação e não esquecer que tem abacate para a gente substituir aquele óleo, aquele azeite ruim, sei lá, que você compra no supermercado. Às vezes você compra um molho pronto. Esse molho pronto é para dar mais sabor aqui para minha salada, e você podendo colocar um molho feito em casa, um guacamole, usar mais do abacate, mas nunca esquecer que a gordura boa, ela é essencial para que o nosso corpo não fique inflamado, absorva bem esses nutrientes que a gente está conversando aqui e te ajude a perder gordura, principalmente gordura visceral, tá? Então, assim, essa nossa conversa hoje é mais esse despertar para que a gente entenda que o bem-estar, ele é uma conquista. E às vezes, assim, acontece assim, você não está dormindo bem e você vai dizer assim, eu preciso de um remédio para dormir, e você esquece assim, será se eu estou comendo equilibradamente? Será se eu colocasse uma suplementação nutricional? Se eu fizesse uma meditação? Se meu intestino funcionasse melhor? Se eu absorvesse melhor o que eu estou comendo, eu não iria produzir melhor essa serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio do prazer, que tem a ver com o intestino funcionando bem. Então, assim, não é para você hoje sair daqui achando que você já sabe de tudo. O que a gente quer no canal, aqui no Sistema Vida Saudável, é que você vá colocando na prática, pouquinho em pouquinho, estudando e pesquisando e assumindo essa responsabilidade que, se eu entendo melhor como o meu corpo funciona, o que meu corpo precisa, eu posso conquistar essa felicidade fazendo meu corpo receber o que ele precisa para ele funcionar bem. Então, às vezes, eu só para comparar assim com vocês, a gente pega um carro e o carro vem bom, com motor bom, tudo pronto para funcionar bem, mas a gente esquece de fazer revisão, a gente não coloca o melhor óleo, né? Não faz as coisas corretas no carro. Quando você menos espera, o carro não vai ter o mesmo desempenho, né? E aí, gente, imagina o nosso corpo, que não é uma máquina, né? Que não é um carro, né? E a gente quer que o nosso corpo funcione bem, mas a gente não coloca a matéria-prima para que ele produza o que ele precisa. Então, assim, hoje o assunto nosso é nutrição e felicidade, nutrição e bem-estar. Mas só para dar um exemplo para vocês, a proteína, ela é importantíssima, né, em vários aspectos da nossa vida. E às vezes você fala assim, será que esse colágeno aqui é bom? Eu vou tomar esse colágeno, né? Mas assim, é bom suplementação de colágeno? Mas eu não posso deixar faltar proteína no meu corpo, porque o meu corpo é quem vai produzir esse colágeno, né? Aí você fala assim, é bom que meu corpo, eu preciso de serotonina para melhorar o meu sono. Aí você vai e compra um antidepressivo, que muitas vezes tem serotonina lá, e o seu corpo às vezes nem absorve essa serotonina. Mas se você tivesse cuidado melhor do seu intestino, com os prebióticos, com os probióticos, com os aminoácidos essenciais,
colocando alimentos que tragam triptofano, que traga vitamina B, que traga... O corpo produz, é isso que eu quero deixar claro para vocês, né? Então, dê condição para que o seu corpo mesmo produza o que falta para que ele possa te dar esse bem-estar, possa te dar essa felicidade, né? E só para a gente encerrar a nossa conversa hoje, com a frase, né, que Hipócrates, há 360 anos antes de Cristo, ele já falava, né, que teu alimento seja teu remédio, pois a cura das doenças está no próprio organismo. Mas o organismo, ele busca essa cura, mas ele precisa do alimento, né, da matéria-prima. Então, que a gente entregue essa matéria-prima para o nosso corpo, porque o nosso corpo vai buscar a solução do problema, né? Então, gente, assim, nós estamos na próxima semana iniciando uma próxima maratona. Essa maratona é gratuita, só precisa que você entenda que nós vamos trabalhar os 7 pilares dentro dessa maratona. Um dos pilares é a nossa mentalidade, por isso que a gente está aqui toda terça-feira falando um pouco para despertar essa nossa mentalidade. O outro pilar é a gente colocar na prática essa alimentação equilibrada. O outro pilar é a gente poder recorrer à suplementação. Um outro pilar é a hidratação. A gente vê muitas pessoas que acham que está hidratando bem o corpo, mas ainda não está hidratando na quantidade, na qualidade correta dessa hidratação. E o corpo não hidratado, ele não vai dar os 100% que ele precisa dar, né? Um outro pilar é a atividade física. Não é você sair correndo, você nem pode ir para a academia agora que a gente está ainda em tempo de se cuidar, mas tirar o corpo do sedentarismo, tá? Um outro pilar é observar se o seu intestino está saudável, porque se ele não estiver saudável, ele não vai absorver todos esses nutrientes que você está oferecendo para ele. E tem um pilar muito importante nessa maratona, que é a socialização. Você saber que você participa de uma comunidade, de um grupo que está te motivando, e a gente vê o resultado de um que motiva a gente também no nosso resultado. Então, se você quiser participar da maratona, entre em contato com quem te convidou para estar aqui hoje assistindo essa nossa aula, ou entra aqui na descrição desse vídeo, tem o nosso link para ir para o canal do Instagram, e lá tem como você entrar no meu WhatsApp e fazer sua inscrição, né, na lista de espera da reserva da maratona. Então, assim, não fica sem buscar participar de uma comunidade de gente que acredita que é possível a gente ter uma vida mais saudável e sempre colocar na sua cabeça que 80% para uma vida mais saudável tem a ver com a nossa alimentação, 20% a gente sair do sedentarismo, alguma atividade física, colocar o nosso corpo em movimento, mas os 100% é a nossa mentalidade, é a nossa atitude, é o nosso querer, é o nosso desejo, né? Então, gente, que bom que vocês conseguiram entrar aqui e assistir essa aula ao vivo. Ninguém deixou pergunta, mas podem me perguntar nas próximas aulas, vim pronta para interagir também. Se quiser fazer o comentário no canal, entra depois, faz um comentário aqui no canal. E também, não esquece de, se você gostou, colocar aí o gostei, né? Curtida, fazer a sua curtida, para que o YouTube entenda que essa mensagem pode chegar a mais pessoas, tá certo? Tereza Cristina, que bom te ver aqui, seja sempre bem-vinda, que legal. E, gente, vamos ficando hoje por aqui. A gente, na quinta-feira, vai ter um encontro pelo Zoom com os participantes da maratona, e se você quiser entrar também no Zoom, só solicitar o link do Zoom no meu Instagram ou no meu WhatsApp e participa com a gente lá no Zoom na quinta-feira para a gente conversar sobre os resultados dos participantes da maratona. E então, até quinta-feira ou até a próxima terça-feira, tá ok? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.